Me chamo Carla Vanessa e tenho uma história para contar. Mas não é um conto de fada que vi na infância. Sempre fui uma menina muito doce, muito meiga, muito calma. Quando eu era criança, o meu tio, que vou chamar de tio A, me abusou durante o período dos 3 aos 11 anos de idade, que é o que eu me lembro. Aos 3 anos, minha mãe foi lavar roupa para fora e ela depois entregava a roupa. Ela chamou esse meu tio para ficar comigo em nossa casa. Uma casa muito humilde, por sinal. E a minha primeira lembrança do primeiro abuso são as pernas de minha mãe indo embora e eu sentada no batente, no tapete da porta e ele vindo na minha direção. Ele me colocou para dentro de casa e me forçava a abrir a boca e enfiava o pênis. E mesmo eu fechando, ele abria. Eu fechava e ele abria. E por fim, ele enfiou e finalizou o ato. Minha mãe voltou e perguntou por que a minha boquinha estava vermelha, tão vermelha. E eu não sabia bem o que tinha acontecido. Não sei se por medo, não sei se por não saber o que tinha ocorrido ali, mas eu dizia que não tinha sido nada. As minhas lembranças são de locais, são de cheiros e principalmente do tamanho do meu cabelo. Eu marquei muito isso porque o titio dizia que ele era muito bonito, então eu marquei isso na minha mente. Aos 4 anos, ele consumou o ato de sexo anal. E eu tive pequenos sangramentos que foram aumentando de intensidade no decorrer do dia. Meus pais me levaram ao médico, que erroneamente diagnosticou intoxicação alimentar. Eu sabia e não sabia o que tinha acontecido. Eu poderia ter dito, mas eu tinha medo. Na verdade, eu não entendia muito bem o que era aquilo que tinha acontecido ali. Naquele momento, afinal, o titio dizia que me amava e que eu era linda. Isso ele repetia muitas vezes, que me amava e que eu era linda. Em idade escolar, mais precisamente no CA, eu ficava com uma tia na casa vizinha à do meu avô, onde esse tio ficava. E nós brincávamos no quintal do vovô. Digo nós, porque éramos eu, uma prima e meu irmão. O titio dizia ter uma brincadeira nova. Levava-nos um por um para dentro do quarto com uma cama de casal. Lembro que com os outros a brincadeira era bem rápida. Ele só levava e trazia de volta muito rapidamente. Mas comigo, titio brincava muito mais. Até a minha prima, que vivenciou essas indas ao quarto, lembra que ele demorava muito comigo dentro do quarto. Nessa brincadeira, o titio esfregava pelo meu corpo o pênis, por todo o meu corpo. Hoje, quando eu tenho ataques de raiva, eu tento com as minhas unhas arrancar a minha pele, porque eu sinto nojo das lembranças. Ele passava pelo meu corpo todo o pênis e que para mim na época era pipiu. Eu achava a brincadeira chata e pedia para parar. E o titio dizia para esperar só mais um pouquinho, que ele já estava terminando. Foi quando baixou a minha calcinha e ficou esfregando o pênis na minha vagina até terminar a brincadeira. O titio dizia que só estava brincando e que essa brincadeirinha era o nosso segredo. Que eu era uma menina boazinha
e que não contaria para ninguém. Eu prometi que não contaria essa brincadeira para ninguém. E essa brincadeira se deu por repetidas vezes. Eu era uma menina doce, que acreditava em Coelho da Páscoa, em Papai Noel e acreditava também no titio. A última lembrança, e foi quando eu realmente me dei conta de que algo estava errado, foi entre meus 10 e 11 anos. Eu lembro do meu cabelo já grande, não estar mais tão loiro e sem os cachos. Lembro de dormir na casa do meu avô paterno e acordar com uma forte dor e um peso nas costas. E não conseguia me mexer. Eu olhei para trás e era ele novamente. Me violentava com sexo anal. Eu não acreditava que estava acontecendo novamente porque me remeteu à minha idade dos 4 anos. Pedi para parar, chorei, supliquei, disse que doía e ele tapou com muita força a minha boca. Ali eu percebi que tinha algo de muito errado. Ouvi a porta abrir, deve ter sido a porta da sala. Graças a isso ele saiu pela porta de trás ou se escondeu em um dos quartos, não me lembro, porque a única coisa que eu consegui fazer foi manter minha cabeça baixa, meu rosto virado para o travesseiro e eu chorei baixinho até dormir. Nunca tive coragem de contar para ninguém. E agora, aos 34 anos de idade, confrontei o meu abusador e ele confirmou. Aliás, ele disse que sempre esperou que esse momento fosse acontecer. Ou eu contava sobre esse homem de imagem impecável, construída num passado podre, ou eu morreria. Minha alma estava morrendo. Ainda tenho muitas perguntas sem respostas. Por que eu? Quantas vezes realmente foram, já que a psicóloga diz que a mente tende a apagar os momentos traumáticos? Eu mereci? A culpa foi minha? Eu contei tarde demais? Ele fez com outras vítimas? Hoje eu fico me perguntando, por quê? Por quê? E por quê? E por muitos anos, desejei e idealizei na minha cabeça como seria o meu enfrentamento com o abusador. E eu sempre tive essa vontade. E enquanto eu fazia terapia, a psicóloga também disse que eu tinha que enfrentar ele. Eu só não sabia como. Aquele dia foi um dia muito conturbado para mim. E eu já não aguentava mais tanta dor. Então, eu tomei uma cartela inteira de Rivotril. Na minha cabeça, aquilo me mataria por ser um remédio tão forte, mas não matou. Me levaram à UPA e o médico disse somente que eu ficaria sonolenta durante alguns dias e que eu teria que beber muita água para expelir o remédio do meu organismo. E foi aí, não sei se o remédio que me deu coragem ou se eu saí de mim com ele. Eu já trato de depressão já tem um tempo e eu tomo Rivotril de 2 miligramas. Eu saí completamente de mim. Não sei se era eu. Parecia que alguns momentos era. Outros parecia que não era. E eu fui ao enfrentamento desse homem. Eu contei para minha mãe, para o meu namorado. Por sua vez, minha mãe contou para o meu irmão e contou para a família inteira. Eu contei para o meu pai e nós fomos até a casa do abusador. E no começo, ainda do lado de fora, ele até tentou, mas viu que não tinha mais como negar. Foi quando nós fomos convidados a entrar na casa dele, porque os vizinhos já começavam a se aglomerar, e então ele confirmou.
Eu gravei um vídeo dele confirmando o que eu queria. Nós sentamos e conversamos. E o que eu queria era que ele fosse comigo até a delegacia. Que ele contasse, que ele afirmasse o que ele fez e que eu contasse o que foi feito. Até porque, para a lei, o crime está prescrito. Porém, já tiveram algumas advogadas que me disseram que eu estou coberta pela Lei Joana Maranhão. A lei que garante que uma criança que foi abusada, menor de 14 anos, tem o direito de 20 anos após completar 18 anos de denunciar o seu abusador. Eu estava na esperança dessa lei valer para mim, e ainda estou, até porque eu tenho provas. Eu tenho ele confessando o que ele fez. E daí entra na sala a esposa, que antes não estava, só estávamos eu, meu pai, meu irmão, ele e, se eu não me engano, o filho dele. Não me lembro da filha estar no local, mas estávamos ali na sala da casa dele. E eu questionava ele todo o tempo, e ele não negava nada. A única coisa que ele diz é aqui que hoje ele é um homem mudado. Como se isso fosse desculpa para tudo que fez em mim. Todos os males que ele me causou, e a única coisa que eu queria era uma disputa justa na frente de um juiz entre eu e ele, que não aconteceu, porque eu virei as costas e eles chamaram toda a família para dizer que eu estava mentindo. Porém, eles não sabiam que eu tinha gravado. E quando eu voltei na residência e que eu vi aquele alvoroço, aquela gente toda dizendo que eu estava mentindo, eu saí de mim, mais uma vez. Na verdade, eu não sei o que foi que eu disse. Eu não sei. Até porque eu estava sob o efeito de uma cartela inteira de remédio. E eu só lembro da filha do abusador ter me agredido. Ela me agrediu e após isso foi embora. Depois de todo o confronto, também houve embate na rua e eu fui embora. No dia seguinte, pediram uma reunião em família e eu fui nessa reunião. Só tinha os homens da família. E todos eles me rechaçavam, todos eles me mandavam me fuder, me chamavam de mentirosa e que eu queria acabar com a família. Que uma passadinha de mão leve, isso não tinha problema nenhum. E a conversa acabou ali, porque não tinha mais acordo. Ele não ia para a delegacia. A esposa dele batia no peito dizendo que o crime já tinha prescrito. E a partir daí, não tinha mais conversa, né? Mesmo assim, eu ainda tinha esperança de que esse homem, que não tem nenhum tipo de escrúpulo, fosse à delegacia contar o que ele fez. Porém, no dia seguinte, ao invés disso, eu fui na delegacia depor. E mesmo assim, só anotaram a última violência sexual, que aconteceu aos 11 anos de idade. O delegado fechou o caso dizendo haver prescrição da pena. Eu não sei se eu estou coberta pela Lei Joana Maranhão. Eu gostaria muito de saber. Eu estou rodando no Rio de Janeiro, de um lado para o outro, e ninguém sabe me explicar. Eu tenho provas. Eu tenho danos. Eu tenho danos morais, eu tenho danos psicológicos. Tudo o que ele me causou, não é possível que essa pessoa não pague por nada do que ele fez. Ele não mora mais onde ele morava. Ele saiu de lá. Mas eu acho que quem não deve não teme. Se não tivesse feito nada, não teria saído do local. E a mulher dele me processa.
Hoje ela me processa pelo que eu ainda não sei. Estou esperando a delegacia me chamar para eu depor, mas eu só sei que ela me processa. A mesma mulher que me pediu perdão pelo marido e me pediu para não denunciá-lo. Ela teve a capacidade de pedir para não denunciar o marido. E hoje não tem apoio de nenhum parente por parte do pai, de meu pai. Nenhum. Exatamente nenhum. Todos eles ou me ignoram ou fingem que eu não existo. Isso me machucou muito, me magoou, até porque ele é um abusador, confesso. Ele confessou o que ele fez. Não é uma fantasia, não é um dito por um não dito. Ele confessou e mesmo assim todos me viraram as costas. Me marcou demais, porque eu estava sempre junto dessa família e agora eu vou ter que aprender a caminhar sem eles, a viver sem eles, a ter um novo círculo de amizades, a me divertir com outras pessoas. Eu tomo 3 tipos de remédios hoje. Eu tenho depressão profunda, eu tenho síndrome do pânico, eu tenho tendência suicida. Tudo por causa dos episódios da minha infância. Eu tomo Rivotril, tomo fluoxetina e tomo quetiapina. E eu tenho lapsos de memórias de vez em quando. Eu esqueço as coisas. Eu não consigo colocar nada para frente na minha vida. Eu não consigo manter relacionamento por muito tempo. A psicóloga, a terapeuta, diz que tudo isso é devido à forma com que eu vejo o amor. Porque o meu abusador dizia que me amava. Então eu vejo o amor como uma forma de abuso. E talvez seja por isso que eu espante as pessoas para longe de mim. Talvez seja por isso que eu não consiga manter relacionamento por muito tempo. Mas eu tenho sido muito acolhida por grupos de mulheres. O CEAM, que funciona em São João de Meriti, tem sido muito importante nesse levante. O posto de saúde aqui perto de casa, que me encaminhou para o CAPS, para o psiquiatra também. Eles têm sido muito importantes, todo esse acolhimento que eu tenho recebido de mulheres que eu nem conheço, de grupos de mulheres vítimas de violência. Tem sido importantíssimo para eu continuar nessa minha caminhada, para que eu não continue caída, para eu poder levantar. E eu também queria relatar que depois da minha publicação no Facebook, eu recebi mais de 50 relatos de mulheres vítimas de abuso sexual na infância e que ainda não conseguiram contar. E elas esperam em mim alguma coisa. Não sei se é um grito de levante, não sei se elas esperam de mim a esperança de um dia conseguirem falar. Mas hoje não sou só mais uma. Sou eu e mais aquelas tantas 50 mulheres que estão esperando de mim alguma luz, eu acho. Alguma justiça. Esse é o relato de Carla Vanessa, 34 anos, moradora, residente no Rio de Janeiro.